corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas, é uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se, no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem, que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. 241. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do assenhoreamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Ainda que Allan Kardec não muda de opinião, mantém a que possuía a respeito desse assunto, apenas, como bom educador, esclarece com mais detalhe o que dissera antes. Vale ressaltar que ele admitia dois tipos de subjugação, A, moral e B, corporal. No seu segundo argumento, justifica não usar o termo possessão porque ele implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação. Julgamos que se ele tivesse refletido um pouco mais sobre o tema, talvez teria percebido que não há coabitação, uma vez que o espírito do encarnado se afasta do corpo e somente a partir daí é que o desencarnado temporariamente o assume. É o que ele perceberá ao longo de suas experiências com tais situações, como veremos. 05. Abril/1862, Revista Espírita 1862, Morzine. No artigo Epidemia Demoníaca de Savoie, publicado na Revista Espírita 1862, mês de abril, temos a primeira informação dos possessos de Morzine, ocorrência sobre a qual os jornais noticiaram. Allan Kardec acusa o recebimento de uma carta do capitão B, membro da Sociedade Espírita de Paris, que se encontrava em Annecy, cujo teor é o seguinte. Annecy, 7 de março de 1862. Senhor Presidente, pensando me tornar útil à sociedade, tenho a honra de vos enviar uma brochura, que um amigo me remeteu, Sr. Dr. Caille, encarregado pelo ministro para seguir a sindicância feita pelo Sr. Constante, inspetor das casas de alienados, sobre os casos muito numerosos de demonomania, observados na comuna de Morzine, distrito de Thonon, Haute-Savoie. Essa infeliz população está ainda hoje sob a influência da obsessão, apesar dos exorcismos, dos tratamentos médicos, das medidas tomadas pela autoridade, internação nos hospitais do departamento. Os casos diminuíram um pouco, mas não cessaram, e o mal existe, por assim dizer, no estado latente. O cura, querendo exorcizar esses infelizes, na maioria crianças, os fizera levar à igreja, conduzidos por homens vigorosos. Apenas pronunciar as primeiras palavras latinas, e uma cena assustadora se produziu, gritos, pulos furiosos, convulsões, etc.,
a tal ponto que mandaram buscar a polícia e uma companhia de infantaria, para colocar a boa ordem. Não pude conseguir todas as informações que gostaria de poder vos dar desde hoje, mas esses fatos me parecem bastante graves para merecer vosso exame. O Sr. Dr. Artaud, alienista, de Lyon, leu um relatório à Sociedade Médica dessa cidade, relatório que foi impresso na Gazette Médicale de Lyon, e que poderíeis vos proporcionar pelo vosso correspondente. Temos, no hospital dessa cidade, 2 mulheres de Morzine, que estão em tratamento. O Sr. Dr. Kyle concluiu por uma afecção nervosa epidêmica, que escapa a toda espécie de tratamento e de exorcismo. Só o isolamento produziu bons resultados. Todos esses infelizes obsidiados pronunciam, em suas crises, palavras obscenas, dão pulos prodigiosos acima das mesas, sobem nas árvores, nos tetos, e profetizam, às vezes. Se esses fatos se apresentaram nos séculos XVI e XVII, nos conventos e nas regiões de lavoura, não é menos verdadeiro que, no nosso século XIX, nos ofereçam, a nós espíritas, um objeto de estudo do ponto de vista da obsessão epidêmica se generalizando e persistindo durante anos, uma vez que há quase 5 anos o primeiro caso foi observado. Terei a honra de vos enviar todos os documentos e informações que puder me proporcionar. Aceitai, etc. B. Vejamos o que o espírito Erasto disse a respeito desse caso. Os casos de demoniomania, que se produzem hoje em Savoie, se produzem igualmente em outros países, notadamente na Alemanha, mas muito principalmente no Oriente. Esse fato anormal é mais característico do que o pensais. Com efeito, ele revela, para o observador atento, uma tensão análoga àquela que se manifestou nos últimos anos do paganismo. Ninguém ignora que quando Cristo, nosso Mestre bem-amado, se encarnou na Judeia, sob os traços do carpinteiro Jesus, esse país havia sido invadido por legiões de maus espíritos que se apoderaram, pela possessão, como hoje, das classes sociais mais ignorantes, de espíritos encarnados mais fracos e menos avançados, em uma palavra, de indivíduos que guardam os rebanhos ou que vagam nas ocupações da vida dos campos. Não vos apercebeis de uma analogia muito grande entre a reprodução desses fenômenos idênticos de possessão? Há ali um ensinamento muito profundo. E deveis disso concluir que os tempos preditos se aproximam mais e mais, e que o Filho do Homem virá logo expulsar, de novo, essa turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra, e reviver a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às revelações consoladoras e aos ensinamentos regeneradores do Espiritismo. Para retornarmos aos casos atuais de demoniomania, é preciso se lembrar que os sábios, que os médicos do século de Augusto, trataram segundo os procedimentos hipocráticos, os infelizes possessos da Palestina, e que toda a sua ciência se quebrou diante desse poder desconhecido. Pois bem, hoje ainda, todos os vossos inspetores de epidemias, todos os vossos alienistas mais distintos, sábios doutores em materialismo puro, fracassarão do mesmo modo diante dessa enfermidade toda moral, diante dessa epidemia toda espiritual. Erasto. Médium, Sr. Dumbell. Bem sintomática a afirmação de Erasto de que maus espíritos que se apoderaram, pela possessão, pois está diretamente informando da posse física a utilizar-se do verbo apoderar. Consultado o meu dicionário, encontramos: apoderar-se, o verbo pronominal, 1. Tomar posse, assenhorear-se. 2. Usurpar, 3. Conquistar, ganhar. Em várias outras fontes, incluindo o próprio Allan Kardec, veremos também ser utilizado esse verbo. Também é oportuno colocarmos o comentário de Allan Kardec. Do que precede, seria preciso concluir que não se trata aqui de uma afecção orgânica, mas antes de uma influência oculta. Temos tanto menos dificuldades em nisto crer quanto tivemos numerosos em casos idênticos isolados devidos à mesma causa, e o que o prova, é que os meios ensinados pelo Espiritismo bastaram para fazer cessar a obsessão. Está provado pela experiência que os espíritos malévolos agem não só sobre o pensamento, mas também sobre o corpo, com o qual se identificam, e do qual se servem como se fosse o seu, que provocam atos ridículos, gritos, movimentos desordenados, tendo todas as aparências da loucura ou da monomania.
Encontrar-se a explicação no nosso livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, e num próximo artigo citaremos vários fatos que o demonstram de maneira incontestável. É bem, com efeito, uma espécie de loucura, uma vez que pode-se dar esse nome a todo estado anormal em que o espírito não age livremente. Neste ponto de vista, a embriaguez é uma verdadeira loucura acidental. É preciso, pois, distinguir a loucura patológica da loucura obsessional. A primeira é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que, nesse estado de coisas, não é o espírito que está louco, ele conserva a plenitude das suas faculdades, assim como a observação demonstra, somente, o instrumento de que se serve para se manifestar, estando desorganizado, o pensamento, ou antes, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional, não há lesão orgânica, é o próprio espírito que está afetado pela subjugação de um espírito estranho, que o domina e o dirige. No primeiro caso, é preciso tentar curar o órgão enfermo, no segundo, basta livrar o espírito enfermo de um hóspede importuno, a fim de lhe devolver a liberdade. Os casos semelhantes são muito frequentes, e, a miúde, se toma pela loucura que não era em realidade senão uma obsessão, para a qual seria preciso empregar meios morais e não duchas. Para os tratamentos físicos, e sobretudo para o contato dos verdadeiros alienados, frequentemente, tem sido determinada uma verdadeira loucura ali onde ela não existia. O Espiritismo, que abre horizontes novos a todas as ciências, vem, pois, também clarear a questão tão obscura das enfermidades mentais, assinalando-lhe uma causa qual, até este dia, não se teve em conta, causa real, evidente, provada pela experiência, e da qual se reconhecerá mais tarde a verdade. Mas como fazer admitir essa causa por aqueles que são muito prontos a enviarem aos hospícios quem tem a fraqueza de crer que temos uma alma, que essa alma desempenha um papel nas funções vitais, que ela sobrevive ao corpo e pode agir sobre os vivos? Graças a Deus! E, para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progressos entre os médicos do que se poderia esperar, e tudo faz prever que, em futuro pouco distante, a medicina sairá, enfim, da rotina materialista. Os casos isolados de obsessão física ou de subjugação, estando averiguados, compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode se abater sobre um certo número de indivíduos, apoderar-se deles e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a falta de cultura intelectual, lhes dá naturalmente mais ação, por isso maltratam, de preferência, certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas deles não estejam isentas. Provavelmente, como disse Erasto, é uma epidemia desse gênero que reinava no tempo do Cristo, e da qual frequentemente se falou no Evangelho. Mas porque só a sua palavra bastava para expulsar o que eram chamados então de demônios. Isso prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Ora, quem pode negar a influência moral do Cristo? Entretanto, dir-se-á, empregou-se o exorcismo, que é um remédio moral, e nada produziu. Se nada produziu, é que o remédio nada vale, e que é preciso procurar um outro, isto é evidente. Estudai o Espiritismo, e compreender-lhe-eis a razão. Só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos dessa natureza. Mas quando dissemos para estudá-lo, entendemos que é preciso fazê-lo seriamente, e não na esperança de aí encontrar uma receita banal para o uso do primeiro que chegue. O que acontece em Savoy, chamando a atenção, apressará provavelmente o momento em que se reconhecerá a parte de ação do mundo invisível. Nos fenômenos da natureza, uma vez entrado neste caminho, a ciência possuirá a chave de muitos mistérios, e verá-se abaixar a mais formidável barreira que detém o progresso, o materialismo, que restringe o círculo da observação, ao invés de alargá-lo. A nossa impressão é que Allan Kardec ao dizer está provado pela experiência que os espíritos malévolos agem não só sobre o pensamento, mas também sobre o corpo, com o qual se identificam, e do qual se servem como se fosse o seu. E mencionar a expressão obsessão física, já iniciava, com esse caso de Morzine, a admitir a possibilidade real da possessão física, tanto é que mais tarde irá citá-lo junto com o da senhorita Julie, que veremos um pouco mais à frente,
como ocorrências desse tipo. 06, setembro/1862, O que é o Espiritismo, terceira edição 1862. A primeira edição de O que é o Espiritismo ocorreu em junho de 1859, entretanto o tema não foi tratado nela, razão pela qual tomaremos da terceira edição, publicada em setembro de 1862. Vejamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, tópico Escolhas dos Médiuns, o item 43 igual ao item 73, sexta edição em diante, no qual lemos. 43. A subjugação obsessiva, designada outrora sob o nome de possessão, é uma coação física exercida sempre por espíritos da pior espécie, e que pode ir até a neutralização do livre-arbítrio. Limita-se frequentemente a simples impressões desagradáveis, mas provoca em certos casos movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras incoerentes ou injuriosas, das quais a pessoa obsedada compreende por vezes todo o ridículo mas não pode deixar de fazê-los. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual se confunde sem razão, pois não existe nenhuma lesão orgânica. Sendo a causa diferente, os meios curativos são totalmente outros. Não temos dúvida de que desde o item 40 ao 48, dessa edição, os argumentos do codificador representam a sua posição anterior à mudança de pensamento para admitir a realidade da possessão. Só que um problema de tradução nos aparece. Na sexta edição, de julho de 1865, o item 43 da terceira passa a ser o item 73. Que registramos no artigo Fonte primária corrige erro de tradução em obra da codificação espírita. Vejamos o último período desse texto tomando da obra publicada pela FEB. Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual erradamente a confundem, pois na possessão não há lesão orgânica, sendo diversa a causa, outros devem ser também os meios de curá-la. No original francês, como demonstrado nesse artigo mencionado, não há nenhuma referência à possessão. Cet état diffère essentiellement de la folie pathologique, avec laquelle on le confond à tort, car il n'y a aucune lésion organique. La cause étant différente, les moyens curatifs doivent être tout autres. Pelo Google Tradutor, em português temos, esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual se confunde erroneamente, porque não há lesão orgânica, sendo a causa diferente, os meios curativos devem ser bem diferentes. Mas levando-se em conta o mês de setembro de 1862, quando o tema passou a fazer parte da terceira edição de O que é o Espiritismo, e nessa época o codificador ainda não aceitava a posse física, entendemos que a expressão na possessão não deveria constar de qualquer tradução das edições posteriores à terceira edição, por se tratar de inserção criativa de tradutores. 07, novembro e dezembro/1862, Revista Espírita 1862, Morzine. Na Revista Espírita 1862, mês de novembro, no artigo Viagem Espírita em 1862, Allan Kardec diz que viemos de fazer uma visita a alguns dos centros espíritas da França, esclarecendo que, em nossa rota, fomos visitar os possessos de Morzine, em Savoie. Lá também recolhemos observações importantes e muito instrutivas sobre as causas e o modo da obsessão em todos os graus, corroboradas pelos casos idênticos e isolados, e que vimos em outras localidades, e sobre os meios de combatê-la. Portanto, Allan Kardec pesquisou logo o caso dos possessos de Morzine, percebendo que esse não se diferenciava de outros casos que diz ter visto em outras localidades. Ainda na Revista Espírita 1862, agora no mês de dezembro, vamos encontrar as primeiras observações de Allan Kardec sobre os possessos de Morzine, que visitara para melhor se informar sobre os fenômenos que aí ocorriam. Essa visita resultou no artigo Estudo sobre os possessos de Morzine, as causas da obsessão e os meios de combatê-la, que ao final do primeiro parágrafo informa. Embora tenhamos já tratado desse assunto em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, e em vários artigos desta revista, a isso acrescentamos algumas considerações novas que tomarão a coisa mais fácil de se concebida.
Fica bem claro que Allan Kardec vem acrescentar novas considerações ao que havia dito em O Livro dos Médiuns, certamente, produto dos fatos aos quais teve possibilidade de testemunhar. Vejamos agora os seguintes trechos que destacaremos desse artigo. Um espírito quer agir sobre um indivíduo, aproxima-se dele e o envolve, por assim dizer, de seu perispírito, como de um casaco, os fluidos se penetrando, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e o espírito pode, então, se servir desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo a sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Tais são os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é branda, benfazeja, não leva a fazer senão boas coisas. Se ele é mau, leva a fazer coisas más. Se é perverso e mau, o aperta como numa rede, paralisa até sua vontade, mesmo seu julgamento, que ele abafa sob seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de ar. Falo pensar, falar, agir por si, leva-o, apesar dele, a atos extravagantes ou ridículos, em uma palavra, magnetiza-o, cataleptiza moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego de suas vontades. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de diversas intensidades. É o paradoxismo da subjugação, que se chama vulgarmente possessão. Há-se notar que, nesse estado, o indivíduo, frequentemente, tem a consciência de que o que faz é ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem, mais vigoroso do que ele, lhe fizesse mover, contra a sua vontade, seus braços, suas pernas e sua língua. Eis um exemplo curioso. Em uma pequena reunião de Bordeaux, no meio de uma evocação, o médium, jovem de um caráter brando e de uma perfeita urbanidade, se põe de repente a golpear sobre a mesa, se levanta, os olhos ameaçadores, mostrando os punhos aos assistentes, dizendo-lhes as mais grosseiras injúrias, e querendo lançar-lhes o tinteiro na cabeça. Esta cena, tanto mais assustadora quanto se estava longe de esperá-la, durou em torno de 10 minutos, depois dos quais o jovem retomou sua calma habitual, desculpando-se pelo que acabara de se passar, e dizendo que sabia muito bem ter feito e dito coisas inconvenientes, mas que ele não pudera impedir isso. Tendo-nos sido contado o fato, dele pedimos a explicação numa sessão da Sociedade de Paris, e nos foi respondido que o espírito que o havia provocado era antes farsante do que mau, e que quisera simplesmente se divertir com o medo dos assistentes. O codificador afirma que é o paradoxismo da subjugação, que se chama vulgarmente possessão, ou seja, seria uma contradição da subjugação, que seria algo mais no campo moral, exatamente por evidenciar a real posse do corpo físico do encarnado. Quanto à opinião de Allan Kardec de que nesse estado, o indivíduo, frequentemente, tem a consciência de que o que faz é ridículo será tema que abordaremos mais à frente. No início da transcrição do artigo vemos que a descrição da ação do espírito é idêntica à de uma possessão. O espírito pode, então, se servir desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo a sua vontade. Entretanto, o codificador, ao explicar que um espírito quer agir sobre um indivíduo, aproxima-se dele e o envolve, por assim dizer, de seu perispírito, como de um casaco, vem caracterizá-lo como um envolvimento e não que o espírito tivesse tomado posse dele. Porém, como veremos um pouco mais à frente, Allan Kardec fará a comparação dessa ocorrência em Morzine com o caso da senhorita Julie, que tratou como uma possessão de fato. Faremos 3 observações quanto a isso. A primeira, consta da sequência das explicações de Allan Kardec sobre este caso da senhorita Julie, que transcrevemos da Revista Espírita 1863, mês de dezembro. Aí está o que testemunhamos de uma dessas lutas terríveis que não duram menos de 2 horas, e que podemos observar o fenômeno nos mais minuciosos detalhes, fenômeno no qual reconhecemos imediatamente uma analogia completa com os dos possessos de Morzine. A única diferença é que em Morzine os possessos se entregavam a atos contra os indivíduos que os contrariavam, e que falavam do diabo que tinham neles, porque eles tinham persuadido de que era o diabo. A senhorita Julie, em Morzine, seria chamada Frédégonde, o diabo. Allan Kardec, portanto, reclassifica os possessos de Morzine passando a considerá-los como possessão física e não mais como subjugação, conforme já havíamos dito.
A segunda, é o fato de que o caso da senhorita Julie é também testemunhado pelo próprio Allan Kardec, conforme ele afirma na Revista Espírita 1864, mês de janeiro, quando vimos a senhorita Julie, o mal estava em seu apogeu, e a crise, da qual fomos testemunha, foi uma das mais violentas. Acreditamos que, embora dita em outra circunstância, aqui vale essa consideração de Allan Kardec, constante da Revista Espírita 1863, mês de fevereiro. O que caracteriza as deduções de nossa premissa, é que são baseadas sobre a observação dos fatos, em segundo lugar, que elas explicam, de maneira racional, o que, sem isso, é inexplicável. A última diz respeito ao fato de que, na Revista Espírita 1864, mês de janeiro, as instruções dos espíritos Hahnemann e Erasto a respeito do caso da senhorita Julie, nas quais o termo utilizado para classificá-lo foi exatamente o de possessão, conforme veremos no próximo tópico. Teríamos, como a maioria, também dado esse assunto por encerrado, já que a evidência era demasiadamente forte para contestarmos, apesar de, particularmente, não estarmos vendo a questão dessa forma, pois, para nós, a mudança de opinião é clara demais na Revista Espírita, não se tratando de questão que foi ali colocada para ver as opiniões sobre o assunto. Para nós, ao dizer isso, ele, Allan Kardec, está tornando pública sua nova opinião sobre o tema, obviamente, secundada pelas instruções dos espíritos superiores. 08, janeiro/1863, Revista Espírita 1863, Morzine. Segundo artigo. Na Revista Espírita 1863, no mês de janeiro, foi publicado o segundo artigo intitulado Estudo sobre os possessos de Morzine, as causas da obsessão e os meios de combatê-la, do qual transcrevemos. O perispírito, como se viu, desempenha um papel importante em todos os fenômenos da vida, é a fonte de uma multidão de afecções das quais o escalpelo procura em vão a causa na alteração dos órgãos, e contra a qual a terapêutica é impotente. Pela sua expansão, se explicam ainda as reações de indivíduo a indivíduo, as atrações e as repulsões instintivas, a ação magnética, etc. No espírito livre, quer dizer, desencarnado, substitui o corpo material, é o agente sensitivo, o órgão com a ajuda do qual ele age. Pela natureza fluídica e expansão do perispírito, o espírito alcança o indivíduo sobre o qual quer agir, o seca, o envolve, o penetra e o magnetiza. O homem, vivendo no meio do mundo invisível, está incessantemente submetido a essas influências, como a da atmosfera que respira, e essa influência se traduz por efeitos morais e fisiológicos, dos quais não se dá conta, e que atribui, frequentemente, a causas inteiramente contrárias. Esta influência difere naturalmente, segundo as qualidades boas ou más do espírito, assim como explicamos no nosso precedente artigo. Este é bom e benevolente, a influência, ou querendo-se, a impressão, é agradável, salutar, é como as carícias de uma terna mãe que enlaça seu filho nos braços. Se for mal e malevolente, ela é dura, penosa, ansiosa e, às vezes, malfazeja, ela não abraça, oprime. Se, da observação dos fatos que se produzem pela mediunidade, se remonta aos fatos gerais, pode-se, pela semelhança dos efeitos, concluir pela semelhança das causas. Ora, é constatando a analogia dos fenômenos de Morzine com os que a mediunidade nos coloca, todos os dias, sob os nossos olhos, que a participação de espíritos malfazejos nos parece evidente nessa circunstância, e ela não será menos para aqueles que tiverem meditado sobre os numerosos casos isolados, narrados na Revista Espírita. Toda a diferença está no caráter epidêmico da afecção, mas a história reporta mais de um fato semelhante, entre os quais figuram aquele das religiosas de Loudun, dos convulsionários de Saint Médard, dos calvinistas de Cevennes e dos possessos do tempo do Cristo. Estes últimos, sobretudo, têm uma analogia marcante com os de Morzine, e uma coisa digna de nota é que, por toda a parte onde esses fenômenos se produziram, a ideia de que eram devidos espíritos foi o pensamento dominante como intuitivo nos que deles estavam afetados. Querendo-se bem se reportar ao nosso primeiro artigo, da teoria da obsessão contida em O Livro dos Médiuns, e aos fatos relatados na revista,
ver-se há que a ação dos maus espíritos, sobre os indivíduos dos quais se apoderam, apresenta nuances extremamente variadas de intensidade e de duração, segundo o grau de malignidade e de perversidade dos espíritos, e também segundo o estado moral da pessoa que lhes dá um acesso mais ou menos fácil. Esta ação, frequentemente, não é senão temporária e acidental, mais maliciosa e desagradável do que perigosa, como no fato que relatamos no nosso precedente artigo. O fato seguinte pertence a essa categoria. Infelizmente, nem todos são de manejo tão fácil. Este não era mau, mas usar cuja ação é tenaz, permanente, e pode mesmo ter consequências deploráveis para a saúde do indivíduo, diremos mais, para suas faculdades intelectuais, se o espírito chega a subjugar sua vítima ao ponto de neutralizar seu livre-arbítrio, e de constrangê-la a dizer e a fazer extravagâncias. Tal é o caso da loucura obsessional, muito diferente em suas causas, se não em seus efeitos, da loucura patológica. É curioso que Allan Kardec diz da teoria da obsessão contida em O Livro dos Espíritos e imediatamente reportar aos fatos relatados na Revista Espírita, para chamar a atenção sobre a ação dos maus espíritos, sobre os indivíduos dos quais se apoderam, usa justamente o verbo apoderar-se, que significa, como vimos, tomar posse, assenhorear-se. Continuando as pesquisas, deparamos com algo que não deixará dúvidas, ficando claro que faz parte, sim, dos princípios constitutivos da doutrina. Vejamos, então, o que encontramos, por último, naquilo que pesquisamos. 09, fevereiro/1863, Revista Espírita 1863, Morzine. Em fevereiro de 1863, temos publicado na Revista Espírita 1863 o terceiro artigo intitulado Estudo sobre os Possessos de Morzine, as causas da obsessão e os meios de combatê-la, que transcrevemos. O estudo dos fenômenos de Morzine não oferecerá, por assim dizer, nenhuma dificuldade quando se estiver bem compenetrado dos fatos particulares que citamos, e das considerações que um estudo atento permitiu deles deduzir. Bastar-nos a relatá-los para que cada um encontre neles, por si mesmo, aplicação por analogia. Os dois fatos seguintes nos ajudarão ainda a colocar o leitor no caminho. O primeiro nos foi transmitido pelo Sr. Dr. Chagnel, membro honorário da Sociedade de Paris, presidente da Sociedade Espírita de Saint-Jean d'Angely. Uma família se ocupava de evocações com ardor desenfreado, impelida cara por um espírito que nos foi apontado como muito perigoso. Era um de seus parentes, desencarnado depois de uma vida pouco honrosa, terminada por vários anos de alienação mental, sob um nome emprestado, por provas mecânicas surpreendentes, belas promessas e conselhos de uma moralidade sem censuras. Chegou a fascinar de tal modo essas pessoas muito crédulas, que as submetia às suas exigências e as constrangia aos atos mais excêntricos. Não podendo mais satisfazer todos os seus desejos, pediram-nos conselho, e tivemos muita dificuldade em dissuadi-los, e provar-lhes que tinham relações com um espírito da pior espécie. No entanto, aí chegamos e pudemos obter deles que, pelo menos por algum tempo, se absteriam. A partir desse momento a obsessão tomou um outro caráter, o espírito se apossou completamente do filho mais moço, com a idade de 14 anos, reduziu-o ao estado de catalepsia, e, pela sua boca, solicitava ainda conversas, dava ordens, proferia ameaças. Aconselhamos o mutismo mais absoluto, ele foi rigorosamente observado. Aos olhos de pessoas estranhas à ciência espírita, esse jovem teria passado por louco, não teria faltado aplicar-lhe um tratamento em consequência, que talvez tivesse desenvolvido uma loucura real, pelos cuidados de um médico espírita. O mal, atacado em sua verdadeira causa, não teria nenhuma consequência. Não ocorreria o mesmo no fato seguinte. Um senhor de nosso conhecimento, que mora numa cidade da província, bastante refratário às ideias espíritas, foi tomado subitamente de uma espécie de delírio, no qual dizia coisas absurdas. Como se ocupava de espiritismo, muito naturalmente falou dos espíritos. Sua companheira, temerosa, sem aprofundar a coisa, não teve nada de mais apressado do que chamar os médicos, que o declararam atingido pela loucura, para grande satisfação dos inimigos do espiritismo,
e já se falava em colocá-lo numa casa de saúde. O que aprendemos das circunstâncias desse acontecimento prova que esse senhor achou-se sob o domínio de uma subjugação súbita momentânea, talvez favorecida por certas disposições físicas. Um espírito, consultado a esse respeito, respondeu: esse senhor não é louco, mas da maneira que isso se prende, poderia tornar-se, bem mais, poderia matá-lo. O remédio para o seu mal está no próprio espiritismo, e é tomado em contrassenso. Perg. Poder-se agir sobre lhe daqui? Resp. Sim, sem dúvida, podeis fazer-lhe o bem, mas vossa ação é paralisada pela má vontade daqueles que o cercam. Casos análogos estão presentes em todas as épocas, e já se internou mais de um louco que não era de todo. Só um observador experimentado sobre essas matérias pode apreciá-las, e como hoje se encontram muitos médicos espíritas, é útil recorrer a eles em semelhante circunstância. A obsessão será um dia alinhada entre as causas patológicas, como é hoje a ação dos animálculos microscópicos dos quais não se supunha a existência antes da invenção do microscópio. O segundo fato nos foi reportado por um de nossos correspondentes de Boulogne-sur-Mer. A mulher de um marinheiro desta cidade, com a idade de 45 anos, está desde os 15 sob o domínio de uma triste subjugação. Quase cada noite, sem mesmo excetuar-lhes seus momentos de gravidez, pelo meio da noite, ela é despertada, e logo é presa de tremores nos membros, como se fossem agitados por uma pilha galvânica, se sente lançada fora de sua cama. Depois, algumas vezes, semi-vestida, é levada fora de sua casa e forçada a correr pelo campo. Caminha sem saber onde vai durante 2 ou 3 horas, e não é senão quando pode parar que ela reconhece o lugar onde se encontra. Não pode ela entrar em nenhuma igreja, disso tem uma boa inveja e um grande desejo, mas, quando chega à porta, sente como uma barreira que a detém. 4 homens procuraram fazê-la entrar na igreja dos redentoristas, e não puderam a isso chegar. Ela gritava que a matavam, que lhe esmagavam o peito. Para se subtrair a essa terrível posição, essa pobre mulher tentou várias vezes se tirar a vida sem poder consegui-lo. Fora dos momentos de crise, dos quais falei, essa mulher tem todo o seu bom senso, e ainda, nesses momentos, ela tem perfeita consciência do que faz, e da força exterior que age sobre ela. Toda sua vizinhança diz que ela foi atingida por um malefício ou um azar. O fato da subjugação não poderia estar melhor caracterizado do que nesses fenômenos os quais, muito certamente, não podem ser senão a obra de um espírito da pior espécie. A medicina comum não verá nesses sintomas senão uma das afecções a que ela dá o nome de nevrose, cuja causa é ainda para ela um mistério. Reconhecemos que, em certos casos, a causa pode ser puramente imaterial, mas há outros onde a intervenção de uma inteligência oculta é evidente, uma vez que, combatendo essa inteligência, se detém o mal, ao passo que não atacando senão a causa material presumida, não se produz nada. Há um traço característico nos espíritos perversos, é a sua aversão por tudo que se prende à religião. A maioria dos médiuns, não obsidiados, que teve comunicações com espíritos maus, muitas vezes viram estes blasfemarem contra as coisas, rirem-se das preces ou repeli-las, e irritarem-se mesmo quando se lhes fala de Deus. No médium subjugado, o espírito, tomando de alguma sorte o corpo de um terceiro para agir, exprime seus pensamentos, não mais pela escrita, mas pelos gestos e pelas palavras que provoca no médium. Ora, como todo fenômeno espírita não pode se produzir sem uma aptidão medianímica, pode-se dizer que a mulher da qual se acaba de falar é um médium espontâneo e involuntário. A impossibilidade em que se encontrou de orar e de entrar na igreja, vendo a repulsa do espírito que dela se apoderou, sabendo que a prece é um meio de fazê-lo deixar a presa. Em lugar de uma pessoa, supondes, numa mesma localidade, 10, 20, 30 e mais nesse estado, e tereis a reprodução do que se passou em Morzine. Não está aí uma prova evidente de que são os demônios? Dirão certas pessoas. Chamemo-los demônios, se isso pode vos dar prazer, esse nome não poderia caluniá-los. Mas não vedes todos os dias homens que não valem mais, e que justamente poderiam ser chamados os demônios encarnados. Por que quereríeis que, uma vez no mundo dos espíritos, se transformassem subitamente? Aqueles a quem chamais demônios,
Nós os chamamos maus espíritos, e vos concedemos toda a perversidade que vos apraz atribuir-lhes. Vejamos uma fase especial desses espíritos, e cujo estudo é de uma alta importância para o assunto que nos ocupa. Sabe-se que os espíritos inferiores estão ainda sob a influência da matéria, e que se encontram, entre eles, todos os vícios e todas as paixões da humanidade, paixões que carregam deixando a terra, e que trazem em se reencarnando, quando não se emendaram, o que produz os homens perversos. A experiência prova, que os assensuais, em diversos graus, obscenos, lascivos, comprazendo-se nos maus lugares, impelindo e incitando a orgia e ao deboche, com os quais alimentam sua visão. Quando se estudam as diversas impressões corpóreas e os toques sensíveis que, às vezes, certos espíritos produzem, quando se conhecem os gostos e as tendências de alguns dentre eles, e, se de um outro lado, se examina o caráter de certos fenômenos histéricos, pergunta-se se não desempenhariam um papel nessa afecção, como desempenham na loucura obsessional. Vimos-los, mais de uma vez, acompanhado dos sintomas os menos equívocos da subjugação. Vejamos agora o que se passou em Morzine, e digamos primeiro algumas palavras do lugar, o que não é sem importância. Morzine é uma comuna do Chablais, na Haute-Savoie, situada a 8 léguas de Thonon, na extremidade do Vale da Drance, sobre os confins do Vaiais, na Suíça, de qual não está separada senão por uma montanha. Sua população, em torno de 2.500 almas, compreende, além da aldeia principal, vários lugarejos disseminados nas colinas circundantes. Está cercada e dominada, de todos os lados, por 3 altas montanhas dependentes da cadeia dos Alpes, mas na maioria arborizadas e cultivadas até alturas consideráveis. De resto ali não se vê, em nenhuma parte, neves e gelos perpétuos, e, segundo o que nos foi dito, a neve ali seria menos persistente do que no Jura. O Sr. Dr. Constant, enviado em 1861 pelo governo francês para estudar a doença, ali demorou 3 meses. Fez da região e dos habitantes um quadro pouco lisonjeiro. Veio com a ideia de que o mal era um efeito puramente físico, não procurou senão causas físicas. A sua própria preocupação levava-o a insistir sobre o que poderia corroborar sua opinião, e essa ideia, provavelmente, fê-lo ver os homens e as coisas sob uma luz desfavorável. Em sua opinião, a doença é uma afecção nervosa cuja fonte primeira está na constituição dos habitantes, debilitados pela insalubridade das habitações, a insuficiência e má qualidade da alimentação, e cuja causa imediata está no estado histérico da maioria dos doentes do sexo feminino. Sem contestar a existência dessa afecção, é bom notar que seu mal recaiu em grande parte sobre as mulheres. Os homens também foram por ele atingidos, assim como as mulheres de uma idade avançada. Não se saberia, pois, ver na histeria uma causa exclusiva, e, aliás, qual é a causa da histeria? Não fizemos senão uma curta parada em Morzine, mas devemos dizer que nossas observações, e as informações que recolhemos junto das pessoas notáveis, de um médico da região e das autoridades locais, diferem pouco das do Sr. Constant. A população não nos pareceu estiolada, nem raquítica, nem sobretudo com bócio, como disse o Sr. Constant. Vimos alguns bócios rudimentares, mas nenhum bócio pronunciado, como é visto entre todas as mulheres da Maurienne. Os idiotas e os cretinos ali são raros, embora o que deles disse também o Sr. Constant, ao passo que sobre a outra vertente da montanha, no Vaiais, são excessivamente numerosos. Se a doença se prendesse, como pretende o Sr. Constant, a causas locais, à constituição dos habitantes, aos seus hábitos e ao seu gênero de vida, essas causas permanentes deveriam produzir efeitos permanentes, e o mal seria endêmico, como as febres intermitentes da Camargue e os pântanos pontins. Se o cretinismo e o bócio são endêmicos no Vale do Rhône, e não no da Drance que lhe é limítrofe, é que não há uma causa local permanente que não existe no outro. Se o que se chama possessão de Morzine não é senão temporária, é que ela se prende a uma causa acidental. O Sr. Constant disse que suas observações não lhe revelaram nenhuma causa sobrenatural, mas ele, que não crê senão nas causas materiais, está apto a julgar os efeitos que resultassem da ação de uma força extramaterial. Estudou os efeitos dessa força. Sabe em que eles consistem?
Em quais sintomas podem ser reconhecidos? Não, e, desde então, se os imagina diferentes do que são, sem dúvida, crendo que consiste em milagres e em aparições fantásticas. Esses sintomas, ele os viu, descreveu-os em seu relatório, mas não admitindo causa oculta, a procurou em outra parte, no mundo material, onde não a encontrou. Os doentes se diziam atormentados por seres invisíveis, mas como não viu nem duendes nem fantasmas, disso concluiu que os doentes eram loucos, e o que o confirmava nessa ideia, é que esses doentes diziam, às vezes, coisas notoriamente absurdas, mesmo aos olhos do mais firme crente nos espíritos, mas para ele tudo deveria ser absurdo. Reconhecemos ter sido longa essa transcrição, mas não tínhamos como fazer de outra forma para que você, caro leitor, pudesse ter uma ideia do que ocorria em Morzine. Os trechos que julgamos mais importantes para essa nossa pesquisa são estes dois nos quais Allan Kardec disse, primeiro, o espírito se apossou completamente do filho mais moço, com a idade de 14 anos, reduziu ao estado de catalepsia e segundo, no médium subjugado, o espírito, tomando de alguma sorte o corpo de um terceiro para agir, exprime seus pensamentos, não mais pela escrita, mas pelos gestos e pelas palavras que provoca no médium. Mude-se no médium subjugado para no médium possesso. Teremos a descrição tal e qual ocorre em obsessões desse tipo. Acreditamos que nesse artigo o codificador já demonstra aceitar a realidade da posse física, fato que ficará mais evidente no próximo caso. 10. Dezembro/1863, Revista Espírita 1863, Senhorita Julie. Na Revista Espírita 1863, mês de dezembro, é que depararemos com o registro de uma ocorrência na qual Allan Kardec deixa bem claro o fato de ter mudado de opinião, ou seja, ele retifica o seu pensamento anterior, após ter uma prova de que há possessão física, sim. Vejamos o que ele narra. Um caso de possessão. Senhorita Julie. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Retornamos sobre esta afirmação muito absoluta, porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira, quer dizer, substituição, parcial no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Eis um primeiro fato que é a prova disto, e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Várias pessoas achavam-se um dia na casa de uma senhora médium sonâmbula. De repente esta tomou ares todos masculinos, sua voz mudou, e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou, "Ah! Meu caro amigo, quanto estou contente de te ver!" Surpreso, perguntou-se-lhe o que isso significava. A senhora retomou, "Como? Meu caro, tu não me reconheces?" "Ah! É verdade, estou todo coberto de lama. Sou Charles e a este nome." Os assistentes se lembraram de um senhor morto, alguns meses antes, atingido de um ataque de apoplexia, na beira de um caminho, tinha caído num fosso, de onde se tinha retirado seu corpo, coberto de lama. Ele declara que, querendo conversar com seu antigo amigo, aproveitou de um momento em que o espírito da senhora, a sonâmbula, estava afastado de seu corpo, para se colocar em seu lugar. Com efeito, tendo-se renovado esta cena vários dias seguidos, a senhora tomava cada vez as poses e as maneiras habituais do Sr. Charles, virando-se sobre a costa da poltrona, cruzando as pernas, roçando o bigode, passando os dedos sobre seus cabelos, de tal sorte que, salvo o vestuário, poder-se-ia crer ter o Sr. Charles diante de si. No entanto, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Eis algumas de suas respostas. P. Uma vez que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis ali ficar? R. Não, mas isso não é a boa vontade que me falta. P. Porque não podeis? R. Porque seu espírito está sempre preso ao seu corpo. A. Se eu pudesse romper esse laço, pregar-lhe a uma peça. P. Que fez durante esse tempo o espírito da senhora A? R. Estava lá, ao lado, me olhava e ria de ver-me nesse vestuário. Vejamos um trecho dos comentários de Allan Kardec sobre esse caso. A possessão é aqui evidente e ressalta a melhor dos detalhes, que seria muito longo reportar, mas é uma possessão inocente e sem inconveniente. Não ocorre mesmo quando ela é o fato de um espírito mau e mal intencionado,
pode então ter consequências tanto mais graves quanto esses espíritos sejam tenazes, e que se torna, frequentemente, muito difícil livrar deles o paciente do qual fazem sua vítima. A mudança de posição é óbvia, não há como se negar, a não ser indo para o lado da ortodoxia. O relato desse caso da senhorita Julie continua na Revista Espírita 1864, mês de janeiro 1864, da qual transcrevemos. Um caso de possessão. Senhorita Julie. Segundo artigo. Ver o número de dezembro de 1863. Em nosso precedente artigo descrevemos a triste situação dessa jovem, e as circunstâncias que provam nela uma verdadeira possessão. Estamos felizes ao confirmar o que dissemos de sua cura, hoje completa. Depois de ser livrada de seu espírito obsessor, os violentos abalos que sentira durante mais de 6 meses tinham-lhe trazido uma grave perturbação em sua saúde, agora está inteiramente refeita, mas não saiu de seu estado sonambúlico, o que não a impede de aplicar-se aos seus trabalhos habituais. Vamos expor as circunstâncias dessa cura. Várias pessoas tinham empreendido magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo uma leve passageira melhor em seu estado patológico. Quanto ao espírito, estava cada vez mais tenaz, e as crises tinham atingido um grau de violência dos mais inquietantes. Teria sido preciso ali um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, quer dizer, penetrando o enfermo de um fluido bastante puro para eliminar o fluido do mau espírito. Se é um gênero de mediunidade que exige uma superioridade moral, é sem contradita no caso de obsessão, porque é necessário ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. Os casos de possessão, segundo o que foi anunciado, devem se multiplicar com uma grande energia daqui a algum tempo, a fim de que a impossibilidade dos meios empregados até o presente, para combatê-los, esteja bem demonstrada. Uma circunstância mesmo, da qual não podemos ainda falar, mas que tem uma certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Não é, pois, duvidoso que surgirão médiuns especiais tendo o poder de expulsar os maus espíritos, como os apóstolos tinham o de expulsar os demônios, seja porque Deus coloca sempre o remédio ao lado do mal, seja para dar aos incrédulos uma nova prova da existência dos espíritos. Para a senhorita Julie, como em todos os casos análogos, o magnetismo simples, embora enérgico que fosse, era, pois, insuficiente. Seria preciso agir simultaneamente sobre o espírito obsessor para domá-lo, e sobre o moral do enfermo enfraquecido por todos esses abalos. O mal físico não era senão consecutivo, era um efeito e não a causa. Seria preciso, pois, tratar a causa antes do efeito. Destruído o mal moral, o mal físico deveria desaparecer por si mesmo. Mas para isso era preciso se identificar com a causa, estudar com o maior cuidado e em todas suas nuances o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou tal direção mais favorável, porque os sintomas variam segundo o grau de inteligência do sujeito, o caráter do espírito e os motivos da obsessão, motivos cuja origem remonta, quase sempre, às existências anteriores. O insucesso do magnetismo sobre a senhorita Julie fez com que várias pessoas tentassem. No número delas achava-se um jovem dotado de uma grande força fluídica, mas a quem, infelizmente, faltava totalmente experiência, e, sobretudo, conhecimentos necessários em semelhante caso. Atribuía-se um poder absoluto sobre os espíritos inferiores que, segundo ele, não podiam resistir à sua vontade. Essa pretensão, levada ao excesso e fundada sobre sua força pessoal, e não sobre a assistência dos bons espíritos, devia lhe atrair mais de uma decepção. Só isso teria devido bastar para mostrar, aos amigos da jovem, que lhe faltava a primeira das qualidades requeridas para lhe ser um socorro eficaz. Mas o que, acima de tudo, teria devido esclarecê-los, é que ele professava, sobre os espíritos em geral, uma opinião completamente falsa. Segundo ele, os espíritos superiores são de uma natureza fluídica muito etérea para poderem vir sobre a terra a comunicar-se com os homens e assisti-los. Isso não é possível senão aos espíritos inferiores em razão de sua natureza mais grosseira. Essa opinião, que não é outra senão a da doutrina da comunicação exclusiva dos demônios,
tinha um erro muito grave de sustentá-la diante do enfermo, mesmo nos momentos de crise. Com essa maneira de ver, devia não contar senão consigo mesmo, e não podia invocar a única assistência que teria podido secundá-lo, assistência da qual, é verdade, acreditava não necessitar. A consequência mais lastimável era para o enfermo que desencorajava, tirando-lhe a esperança da assistência dos bons espíritos. No estado de enfraquecimento em que estava seu cérebro, uma tal crença, que dava toda presa ao espírito obsessor, podia se tornar fatal para sua razão, podia mesmo matá-la. Também repetia-lhe, sem cessar, nos momentos de crise: louca, louca, ele me tornará louca, inteiramente louca, não o sou ainda, mas tornar-me-ei. Falando de seu magnetizador, ela pintava perfeitamente sua ação dizendo: ele me dá as forças do corpo, mas não me dá as forças do espírito. Esta palavra era profundamente significativa, e, no entanto, ninguém lhe atribuía importância. Quando vimos a senhorita Julie, o mal estava em seu apogeu, e a crise, da qual fomos testemunha, foi uma das mais violentas. Foi no momento mesmo em que nos aplicamos em elevar seu moral, em que procuramos lhe inculcar o pensamento de que ela podia domar esse mau espírito com a assistência dos bons e de seu anjo guardião, do qual invocaria o apoio. Foi nesse momento, dizíamos, que o jovem magnetizador, que se encontrava presente, por uma circunstância providencial, sem dúvida, veio, sem provocação nenhuma, afirmar e desenvolver a sua teoria, destruindo de um lado o que fazíamos de outro. Tivemos que lhe expor com energia que cometia uma ação má, assumindo sobre si a terrível responsabilidade da razão e da vida dessa infeliz jovem. Um fato dos mais singulares, que todo mundo havia observado, mas do qual ninguém havia deduzido as consequências, se produzia na magnetização. Quando ela ocorria durante a luta com o mau espírito, este último, sozinho, absorvia todo o fluido que lhe dava mais força, ao passo que a enferma se achava enfraquecida e sucumbia sob seus apertos. Deve-se lembrar que ela estava sempre em estado de sonambulismo, via, por consequência, o que se passava, e é ela mesma que dá esta explicação. Não se viu nesse fato senão uma malícia do espírito, e contentou-se em abster-se de magnetizar nesses momentos e de ficar como espectador da luta. Com o conhecimento da natureza dos fluidos, pode-se facilmente se dar conta desse fenômeno. É evidente, primeiro, que absorvendo o fluido para se dar a força em detrimento da enferma, o espírito queria convencer o magnetizador da impossibilidade com respeito à sua pretensão. Se havia malícia de sua parte, era contra o magnetizador, uma vez que se servia da própria arma com a qual este último pretendia derrubá-lo. Pode-se dizer que lhe tirava o bastão das mãos. Era não menos evidente que sua facilidade em se apropriar do fluido do magnetizador denotava uma afinidade entre esse fluido e o seu próprio, ao passo que os fluidos de uma natureza contrária teriam se repelido, como a água e o azeite. Só esse fato bastaria para demonstrar que havia outras condições a preencher. É, pois, um erro dos mais graves, e podemos dizer dos mais funestos, o de não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica, sem ter em conta da qualidade íntima dos fluidos. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente sobre essas qualidades, como na terapêutica depende da qualidade do medicamento. Não saberíamos muito chamar a atenção sobre este ponto capital, demonstrado, ao mesmo tempo, pela lógica e pela experiência. Para combater a influência da doutrina do magnetizador que, já, tinha influído sobre as ideias da enferma, dissemos a esta: minha filha, tende confiança em Deus, olhai ao vosso redor, não vedes os bons espíritos. É verdade, disse ela, vejo os luminosos, que Fredegond não ousa olhar. Pois bem, esses são aqueles que vos protegem e que não permitirão que o mau espírito tenha o poder. Implorai a sua assistência, orai com fervor, orai sobretudo para Fredegond. Oh! Para isso, jamais o poderei. Guardai-vos. Vereis com essa palavra os bons espíritos se afastarem. Se quereis sua proteção, é preciso merecê-la por vossos bons sentimentos, em vos esforçando sobretudo em ser melhor do que vosso inimigo. Como quereis que vos sustentem, se não vaieis mais do que ele? Pensai que, em outras existências, tivestes também censura a vos fazer, o que vos chega é uma expiação. Se quereis fazê-la cessar, é preciso vos melhorar,
E para provar as vossas boas intenções, é preciso começar por vos mostrar boa e caridosa para com o vosso inimigo. A própria Fredegonde com isso será tocada, e talvez fareis entrar o arrependimento em seu coração. Refleti. Eu o farei. Fazei-o em seguida, e dizei comigo, meu Deus, eu perdoo a Fredegonde o mal que ela me fez, eu a aceito como uma prova e uma expiação que mereci, perdoai minhas próprias faltas, como lhe perdoo as suas.